Olá! Hoje é o dia 24 de fevereiro, já está se indo o segundo mês de 2020. Daqui a pouco estamos planejando outro Natal, férias, etc. Essa aqui é a lição número 13, do pó às estrelas. É a última lição daquelas relativas ao livro de Daniel. Um dos meus livros preferidos, Daniel e Apocalipse. Não quer dizer que eu não gosto também de Isaías, né? E alguns outros, mas gosto da Bíblia toda. Eu vou informar aqui que estou preparando um grupo virtual de debate sobre profecia. Vamos discutir a respeito do livro de Daniel e Apocalipse e também alguns outros capítulos proféticos, por exemplo, Mateus 24, etc. Né? Tem vários. Tem bastante material. E eu gosto muito de aprender a respeito disso e trocar ideias com os outros, porque se aprende com os outros também, todos um aprendendo com o outro. Eu vou informar através dos comentários da lição quando isso estiver pronto. Provavelmente nós vamos usar o WhatsApp e o Facebook, né, para colocar matéria. O WhatsApp mais para debater, o Facebook também, você pode debater ali, enfim, para nós trocarmos ideias. Isto vai ser para pessoas dentro da nossa igreja e outras pessoas, quem quiser, será livre. Bom, mas o nosso assunto aqui é do pó às estrelas, né? Ou seja, da morte à vida eterna. Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo, o último dessa série do livro de Daniel, para que nós possamos concluir diferentes do que quando começamos esse trimestre. Mais santos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, aqui o verso de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Né? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Né? Ou seja, espera por nós a vida eterna. Tem um passarinho novo aqui, ganhando comida da mamãe passarinha. Então, o livro de Daniel começa com a invasão de Nabucodonosor na Judeia, especialmente em Jerusalém, né? Levando ali cativos, etc. Depois veio mais duas vezes, invadiu mais duas vezes, na terceira vez destruiu tudo, e muita gente morreu, muitos servos fiéis morreram, muitos judeus fiéis morreram. Daniel e seus companheiros foram 4 dentre muitos outros judeus que foram levados, mas esses 4 permaneceram fiéis, custasse o que custasse, e foram avantajados por Deus pela sua fidelidade num império onde eles não tinham, só teriam a perder, né? Bom, mas então, capítulo 12 de Daniel, Deus se levanta, né? Quando é que Deus começa a se levantar? Alguns eventos contra o povo de Deus. O primeiro evento contra o povo de Deus que Deus se levanta, né? Decreto dominical. Deus se levanta e faz o quê? Retira o seu espírito das nações que emitiram o decreto dominical. Então, com o decreto dominical, a globalização que está em andamento e que deverá chegar ao período de paz e segurança, com esse decreto dominical e com a entrada do bispo de Roma no comando dessa globalização, ou seja, dessa fábrica mundial de dinheiro, é só ler Apocalipse capítulo 18, né? Os negócios, etc. e tal, que vão ruir tudo. Deus retira o seu espírito das nações e as nações vão à falência. Por que retira? Simples. Porque nestas nações os filhos de Deus não terão mais direito de trabalhar e ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto nas empresas, no governo, em todos os lugares, né?
Então agora Deus diz assim, bom, tá, esses agora eu vou sustentar pessoalmente. E os outros que não são meus, Satanás que sustente eles. Aí eu não sei como é que... Eu sei sim, vai ser uma catástrofe no mundo, né? Deus se levantou em favor do seu povo. E mais, Deus nessa época vai enviar sacudidura sobre a igreja. E muitos, não, todos os que são joio sairão. Mas em compensação virá o trigo que ainda está em Babilônia. Isso está escrito em Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. E vocês vêm. Então, Deus se levantou em favor do seu povo, defendendo o seu povo. Quer os que estejam dentro da igreja de Deus agora, quer os que estão ainda fora, nas outras igrejas. Essas pessoas, naqueles dias, se salvarão e ainda concluirão o trabalho através da pregação do alto clamor pelo poder da chuva serôdia. Deus se levantou. Jesus se levantou. Mas não é a única vez que ele se levanta, ainda tem mais. Ele vai se levantar ainda com o decreto de morte, né? Antes disso, ele enviará as pragas sobre aqueles que tentaram destruir o seu povo. Então tem que amargar 7 pragas. Essas 7 pragas são menos que as 10 do Egito, porém são cumulativas. Elas vão se somando umas às outras, portanto elas são mais cruéis, mais destrutivas que aquelas, né? E na 6ª praga, que é o Armagedão, que a rigor não é bem uma praga, é uma guerra. A característica de praga da 6ª é a guerra de Deus contra os inimigos, sendo que os inimigos tomarão a iniciativa para finalmente executar o decreto de morte. Então aí Deus se levanta mais ainda em favor do seu povo, né? E faz o quê? Mostra os 10 mandamentos, anuncia o dia, a hora da volta de Cristo, mostra os 10 mandamentos, aí seca o rio Eufrates, ou seja, termina o apoio popular ao rei do norte. Não, desculpe, isso, ao rei do norte, que é a Babilônia, que é falsa adoração. Relembrando, rei do norte sempre significou falsidade, ou seja, falsa adoração, desde que Lúcifer se revoltou contra Deus. E rei do sul sempre significou ateísmo, ou seja, contra Deus, não é? Então, o rei do norte, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ou o ecumenismo, ou o diálogo interreligioso, a união das igrejas, ou a união, ou a globalização, que é a união de tudo, né? Isto retirará o seu poder de Roma, papal. E aí vai ruir tudo. Estes retiram o seu poder porque, vendo os 10 mandamentos originais, eles lembrarão que esses 10 mandamentos foram pregados e ensinados pelo povo que eles estão perseguindo. Aí que eles vão se dar conta que foram enganados, se deixaram enganar, melhor dizendo. Porque aquele povo que eles estão perseguindo era o povo que pregava os verdadeiros mandamentos de Deus, né? Então se revoltarão amargamente contra os seus pastores falsos, padres falsos, etc. E Deus se levantou. Mas Deus se levanta ainda mais. Jesus se levanta. Miguel se levanta ainda mais pelo seu povo. A segunda vinda de Cristo, né? Para resgatar o seu povo daqui. Levar embora daqui, né? Então Deus vai se levantando a favor do seu povo contra os inimigos. E vai ser duro, né? E esse levantar, Jesus Cristo é Deus, esse levantar de Deus, ainda tem mais coisa pela frente, né? No final do milênio, a destruição dos ímpios, destruição para sempre. E Deus se levanta ainda mais, a criação de uma nova terra, perfeita, a vida eterna, né? Então, quando Deus começa a se levantar de forma assim, sobre-humana, de forma realmente dramática, contra o mundo, de forma espetacular a favor do seu povo, quando vem o decreto dominical. Ou seja, quando o inimigo quer atacar o povo de Deus, Deus não permite. Agora não. Porque agora eles vão pregar. Agora vamos purificar a igreja, eles vão pregar.
para todo mundo. E muitos, mas muitos, milhões de pessoas se converterão com essa última pregação. Muito mais do que quando foi no Pentecostes, né? Bom, os que estiverem inscritos no livro, né, estes serão salvos. Né? Isso aqui nós já estudamos, isso se refere à purificação do santuário. Né? Existem 3 livros no céu. Aqui o autor fala em 2, mas eu sempre soube que eram 3. Né? São 3 livros. O livro da vida, onde está escrito o nome de todos aqueles que um dia desses se entregaram a Jesus. O livro das memórias, onde estão escritos os nossos atos bons. E o livro da morte, ou o livro dos atos maus, onde estão escritos os atos maus. Né? Aqueles que se arrependeram de tudo terão todos os seus pecados apagados do livro dos atos maus, e o seu livro, não, o seu nome fica escrito no livro da vida, e serão salvos. Né? Estes irão para o céu. E aqueles que nunca tiveram seu nome escrito no livro da vida, porque nunca se converteram ou nunca se entregaram, ou aqueles que se entregaram, mas não se arrependeram de tudo, ficarão aqui mortos para ressuscitar na segunda ressurreição. E esses, como se diz, já era, né? Então vem a ressurreição. São 2 ressurreições. Bom, a morte, vamos falar uma frase sobre a morte. A morte foi criada por Deus, né, para punir aqueles que desobedecessem os seus mandamentos, algum dos seus mandamentos. É que a morte, na verdade, é uma consequência, eu costumo dizer o seguinte, é uma consequência natural da desobediência. Mas ela foi criada por Deus e desencadeada por Satanás. Deus não queria que a morte nunca se manifestasse, nunca existisse. Porque se obedecendo sempre estaria vivo, sempre nem ia se dar conta que existe morte. Então a morte é algo natural pelo seguinte: se a pessoa peca, ela se torna inimiga de Deus e ela se desliga da fonte da vida, portanto ela morre. É uma consequência natural da desobediência. Ou seja, ela não tem mais a energia que vem de Deus, não tem mais o conduto vital que vem de Deus, porque só Deus cria vida, cria seres com vida, e só Deus mantém a vida. Se alguém se desliga de Deus, é natural que ele venha a falecer. Né? E o que Satanás fez? Desligou Adão e Eva da fonte da vida. É por isso que Deus disse: o dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês morrerão. Né? E naquele dia começaram a morrer. Né? Começaram a envelhecer, essas coisas assim. Bom, aqui então, na parte quarta-feira, nós temos o livro selado, que é o livro de Daniel. Mas ele não é todo selado. A parte selada do livro de Daniel é uma pequena parte. Né? Por exemplo, o capítulo 12, aquelas partes das profecias que se referem ao tempo do fim, né? Que ninguém entendia. Até 1798, quando começou o tempo do fim, e as pessoas passaram a entender. Né? Começaram a fazer gráficos, passaram a compreender essas profecias. Isaac Newton escreveu um livro sobre Daniel, né? E tem algumas coisinhas ali que não estão corretas, mas tem muita coisa ali que está correta. Né? Então esse livro, uma parte dele, outra parte não era selada, inclusive, por exemplo, Daniel 7, Daniel 8 ali, menciona os nomes de uns impérios que viriam, Medo-Pérsia, Grécia, etc. Então, né? Menciona os nomes, menciona o nome de Ciro, né? Etc. Imperador, etc. Né? Então tem partes que não foram seladas, foram ditas clara e abertamente. Eu tinha um colega na minha universidade, que certa vez nós estávamos comentando, nem sei bem como, e entramos no livro de Daniel, e ele é filósofo, ele disse assim: o Daniel é um louco. Esse é o sujeito que lê tudo, ele leu a Bíblia, não sei, mais de uma vez, mas quando ele lê uma vez, ele não esquece mais, ele é tem um cérebro muito avantajado. Não, Daniel é louco, escreveu umas bobagens. Já comecei a explicar para ele, ele é extremamente contra os Estados Unidos, né? Eu comecei a explicar para ele o que isso tem a ver com os Estados Unidos. Daniel 11, por exemplo, né, etc. Aí ele gostou. Profecia contra o quê? Profecia contra os Estados Unidos? Não, mas isso é legal, parece interessante. Vou ter que reler o livro de Daniel. Nunca mais conversamos, né? Então Daniel era um livro selado. Apocalipse, se estudarmos Apocalipse, entenderemos Daniel.
se juntarmos, as pessoas não faziam isso. Quando começaram a fazer, se descobriu o que Daniel quis dizer, o que as suas profecias. Bom, então estamos concluindo aqui o nosso trimestre. Temos aqui os 1260 anos, né, que começaram em 538 depois de Cristo, terminaram em 1798. Quando, em 1798, o Papa foi preso, terminou a grande perseguição. Já tinha terminado um pouco antes, porque o tempo foi abreviado, né? Uns 30 anos, mais ou menos, antes disso. Não houve mais perseguição nesses 30 anos anteriores. Mas ali, oficialmente, terminou. E de lá para cá, total liberdade para pregar. Em alguns lugares, como na União Soviética, né, etc. E tal. E ainda hoje na Coreia do Norte, né, Cuba. Cuba, no entanto. Venezuela também tem dificuldades, nos países da África. Mas, enfim, veio a liberdade em quase todas as partes do mundo. Né? Inclusive, na Rússia hoje é livre para pregar, né? Onde era extremamente proibido. Na China, dificuldades aí. Bom, começou a pregar, começaram a descobrir as verdades. Se levantou gente em todo aquele lugar, né? E muitos católicos se debruçaram sobre a Bíblia. Por exemplo, Lacunza, aqui no Chile, né? Descobriu coisas impressionantes, né? Sobre sábado, etc. Né? Foram descobrindo coisas impressionantes. Batismo, né? Que a alma é mortal, etc. Bom, aí temos esses 1260 anos, né? Começaram em 538 até 1798. Então, quando terminou esse grande período, de lá para cá nós falamos do tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim, né? Tempo de julgamento, que começou em 1844. Né? Em 1844 terminaram os 2300 anos. Né? E daí veio o tempo do fim, começou em 1798. O tempo do julgamento dos que um dia vão ser salvos começou em 1844, 22 de outubro desse ano. Né? Aí temos os 1290 dias. Esses começaram em 508 depois de Cristo, quando Clovis se converteu. E quando então o Papa começou a ter poder. Em 1538 ele fechou, se tornou absoluto. Né? Então, esses 1290 anos começaram em 508, com a conversão de Clovis, etc. Que era um grande defensor do sistema papal. Né? E terminaram também em 1798. Né? E também nesse ano, 1508, começaram os 1335 anos, que terminaram um pouquinho antes de 1844, ou seja, 1843. Né? Que era um tempo de espera um pouco mais para que se pregasse. Em 1843 houve a forte proclamação da vinda de Cristo. As pessoas estavam indo para lá e para cá, estudando o livro de Daniel, o Apocalipse, outras profecias, etc. E se convertiam, estavam entusiasmadas com a vinda de Cristo nesse ano. Né? Bem-aventurado aquele que espera 1335 dias, ou seja, aquele que chega até 1843. Quem estava vivendo nessa época estava num entusiasmo incrível. Incrível! O ano que vem Jesus volta e assim adiante, né? Coisa mais linda, que espetáculo devia ser aquele tempo, mas que decepção foi. Porém, depois da decepção, que alegria quando descobriram que Jesus entrou no Santíssimo, que estava julgando, né? Estava preparando a purificação do céu para levar as pessoas para a vida eterna. Aí entenderam, quando entenderam tudo, voltou a alegria. E hoje nós somos um povo alegre. Sim, somos um povo alegre. Por quê? Porque nós temos a esperança. E porque nós estamos vendo que estamos nas portas da vinda de Jesus Cristo. Que é isso que nós aprendemos de Daniel. Que Daniel seja o nosso exemplo, assim como Jesus é o nosso exemplo. Faze como Daniel, né? Seja fiel como ele. Esses escritos de Daniel aqui influenciaram milhões de pessoas ao longo da história. E principalmente agora nesses últimos tempos, nesse tempo do fim. Que nós sejamos fortes e fiéis, como Daniel. Porque Daniel, antes de morrer, Deus disse para ele: vai, descansa em paz, porque tua coroa,
tu te levantarás, né? Assim como diz para Paulo, né? Que a coroa de Paulo estava garantida. Todos aqueles que são fiéis a Deus terão garantido a ressurreição na primeira vez, na primeira ressurreição, né? E quem sabe nós aqui talvez nem venhamos a falecer, né? Seremos transformados vivos. Isso será uma coisa maravilhosa. Que assim seja comigo e contigo. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesses últimos dias, que nós sejamos exemplos vivos, cada vez mais fortes, santificados pelo Espírito. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.